Todos nós acordamos hoje com a triste notícia do falecimento do Diogo Jota e a gente que trabalha com o esporte, com o futebol de certa forma, né? Não diretamente, mas indiretamente, a gente acompanha esses caras mais até do que até os próprios torcedores. A gente vive o esporte de todos os times, a gente conhece todo mundo, acompanha todo mundo, vê a notícia, rotina, momento, então a gente se envolve com esses personagens do mundo da bola e quando acontece uma coisa dessas, de um cara jovem com a vida feita, acabado de casar, ganhando Premier League, Nations, é muito triste. Então, o programa de hoje, ele é dedicado ao Diogo Jota, nossa singela homenagem aqui do que a gente pode fazer dentro da nossa insignificância, torcer para Deus abençoar e a gente conseguir seguir aqui. E, enfim, espero que a gente tire algumas lições disso, de que a vida tá no agora, que a gente não pode deixar as coisas para depois e pra gente enfim, seguir, porque é o que a gente pode fazer. Hoje a gente tem dois jogos aqui das quartas de final do Mundial de Clubes e no último dia que eu postei palpites aqui para vocês, a gente acertou as duas dicas, né? Foi a vitória do Real Madrid diante da Juventus e também a vitória do Borussia diante do Monterrey. Ganhamos essas duas aqui. Vamos tentar fechar esse Mundial com chave de ouro, embora o Mundial e a sensação que fique pra gente, pelo menos nos próximos dias, meses, vai ser uma sensação de tristeza. Então vamos rodar a vinheta hoje pra gente passar para vocês as dicas desta sexta-feira. Chegou a hora de simplificar suas apostas. Na conta Bpag, você tem seus sites favoritos no mesmo lugar, para se divertir com segurança e cashback. Crie essa conta e saia na frente. E fala galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tique Naranja aqui para mais um vídeo. Vamos analisar o primeiro jogo do dia, o jogo do Fluminense contra o Al Hilal. O Fluminense fez uma partida simplesmente fantástica diante da Inter de Milão. Foi uma partida absoluta, com muitas chances criadas, boas oportunidades, escanteios, controle de defesa, sofreu pouco, apesar do Fábio ter feito algumas defesas importantes, mas o Fluminense teve chances até antes para poder matar o confronto. O que eu senti nesse jogo foi algo que eu havia falado, e eu até peguei o handicap do Fluminense aqui também, foi outro green que eu trouxe para vocês, falando sobre o fato da Inter estar muito desgastada na temporada toda. E a gente viu o time meio sem forças para poder buscar de forma tão incisiva assim o empate, quem sabe até a virada. Acabou não vindo e o time foi eliminado, mas deixou uma boa impressão durante o torneio. O Fluminense tem mostrado partidas muito boas, invicto no campeonato, fez um bom jogo diante do Borussia, ganhou com propriedade do Santos, apesar dos gols sofridos, enquanto o Mamelodi foi muito inteligente, sentou em cima da vantagem, conseguiu se classificar e foi muito inteligente diante da Inter também. Vou chamar a atenção para dois jogadores, na verdade um jogador e o técnico, o Renato Gaúcho montando muito bem a equipe e o Thiago Silva coordenando a defesa. Eu falei dele também na análise do quanto ele eleva defensivamente esse time, o nível, e foi realmente absurdo. Ele até deu dicas defensivas para o time, foi realmente algo fora da curva, porque ele é um zagueiro fora da curva. Ofensivamente, o Fluminense tem um jogador que para mim é o melhor jogador do torneio até o momento, que é o John Arias. O que ele tem jogado é assim, acabar o torneio ele vai ser negociado, não tem como, eles vão pagar a multa. Foi absurdo o torneio do John Arias até o momento e ele pode ser inclusive o melhor jogador do torneio, tá? Ele é algo realmente espetacular, a projeção dele, inteligência, o físico, ele chuta de longe, então ainda trouxe green aumentada. O John Arias dispensa aqui apresentações. E falando do outro time, né, a grande surpresa do campeonato foi o Al Hilal eliminar o City. Eu até comentei no meu palpite que eu falei, cara, eu iria no Al Hilal contra qualquer time, mas eu não consigo ir contra o City pelo que o City jogou, e o City fez um jogo muito bom diante da Juventus. Mas contra o Al Hilal eu não gostei de muitas coisas que o Guardiola fez, deixar jogadores novos no banco em detrimento de outros mais veteranos. Eu não gostei bastante, achei que ele foi mal nas substituições no segundo tempo. Achei que o City achou que poderia ganhar o jogo a hora que quisesse e não foi assim. O Al Hilal também teve um golpe de sorte com dois gols muito rápidos, mas é um time muito técnico, muito bem montado e com ótimos jogadores em todos os setores do campo. É tanto dinheiro que esses caras ganharam, né, que eles chegam aqui querendo mais. Então eles vão aposentar até a 50ª geração aqui, tamanha injeção de dinheiro. É o time mais animado para poder disputar esse Mundial, mas um time também que fez ótimas partidas. Começou contra o Real Madrid muito bem, de forma imponente, finalizando muito, merecia até melhor sorte aqui. Contra o Salzburg mais ainda, foi um domínio amplo. Vou até abrir aqui as estatísticas para vocês verem. Olha só, 11 escanteios,
8 chutes a gol aqui, fora todos os chutes no total, 19 e 8 a gol, né? Então foi finalizações muito incisivas de um time que controlou a partida o tempo todo. Contra o Pachuca, uma vitória tranquila, até administrada, tá? Poderia ter sido melhor. E contra o City, a grande reviravolta. Agora ele chega aqui para um confronto que tende a ser parelho, mas eu tenho o meu favorito para este confronto. Eu acho que o Al Hilal merece esse empate anula que as casas estão dando. Eu acho que a linha poderia ser um pouco mais baixa. Tecnicamente é um time muito forte, muitas opções vindo do banco, jogadores que quebram linhas, jogadores de velocidade, veteranos pivôs que podem entrar como Mitrovic na frente, muito bom jogador. Milinkovic-Savic, que ele joga bola, é absurdo. Ainda tem o Malcom, Marcos Leonardo, Rubem Neves. Aliás, olho no Rubem Neves para prestar uma homenagem pro Diogo Jota. Ele fazer um gol, ele batedor de pênalti, pega algumas faltas, eventualmente tirar a camisa, cartão e gol dele pode ser interessante. E eu gosto mais desse time do Al Hilal. O time do Fluminense eu vi coisas boas também, mas as melhores coisas que a gente viu do Fluminense também foram contra times que deram uma titubeada, que foram o próprio Borussia e no primeiro jogo, e a Inter de Milão um pouco desgastada. Eu não vejo o Al Hilal desgastado fisicamente, eu vejo o time inclusive melhor do que o Fluminense em termos físicos. O jogo pode sim ser equilibrado, mas essa proteção do empate, ela para nossa aposta ela é muito boa, porque eu acho que se a gente tiver um vencedor aqui vai ser o Al Hilal nos 90 minutos. O Fluminense pode eventualmente passar na prorrogação, com gol, com os pênaltis, mas nos 90 minutos eu acho o Al Hilal superior ao Fluminense tecnicamente e até mesmo taticamente, mesmo com o Fluminense vindo muito bem. O Fluminense ele tá já jogando no seu melhor, mas ele não tem mais de onde tirar. Então, em jogos que precisam de ter mudanças, o maior banco do Al Hilal pode fazer um pouco a diferença aqui. E no detalhe, eu acho que as cotações estão mais justas do que deveriam. O favoritismo do Al Hilal, na minha visão, devia ser maior. Inclusive, na abertura, teve cotação até maior do que isso aqui, mas ainda assim, 1,80 na minha visão é interessante. No segundo jogo, pessoal, a gente tem aqui o Palmeiras recebendo a equipe do Chelsea, e eu gostei muito do Palmeiras nesse torneio todo. Contra o Porto foi muito bem, contra o Al Ahly também, contra o Inter Miami nem tanto, mas o Palmeiras também já estava classificado, o empate deixava em primeiro. Contra o Botafogo, uma partida muito boa, mostrando seu protagonismo e mostrando quem é o time que queria passar. O Palmeiras passou de forma merecida, atacou, criou, fez o gol, poderia ter feito mais, dominou o confronto por completo, passou quem queria passar. Só que o nível dos adversários também não foi o mais elevado. Agora, o grande ponto que pesa pra mim contra o Palmeiras nesse jogo é a ausência de dois jogadores muito importantes. O primeiro deles, o Gustavo Gomes, um zagueiraço, e o segundo, o Piquerez. Esses caras, eles elevam muito o nível defensivo do Palmeiras, que é a sua maior força. Então, o Palmeiras, ele vai ter ainda, assim, Richard Rios fazendo um torneio espetacular, o próprio Estevão, tem o Facundo Torres, o Vitor Roque, o próprio Veiga, mas esse time aqui, em relação ao Chelsea, ele fica um pouco abaixo. O Chelsea tem um meio-campo muito forte, com o próprio Enzo Fernandes, tem jogadores de frente como Cole Palmer, tem o Madueke, Delap, então assim, o Nicolas Jackson ele tá suspenso ainda, mas eu vejo o Chelsea aqui com mais alternativas, e por ter um elenco mais jovem, eu acho que o Chelsea não tem esse desgaste todo. E o Chelsea também está um pouco mordido, até pelas entrevistas, o próprio Cucurella disse que queria ter a oportunidade de enfrentar os brasileiros. Então as cotações aqui estão um pouquinho parelhas, esses times se enfrentaram inclusive no Mundial recente, o Palmeiras fez um bom jogo, teve chances, mas o Chelsea acabou vencendo cedo ou tarde. Então eu vou recomendar para vocês aqui o menos 0,25 do Chelsea diante do Palmeiras. Se empatar, metade da nossa dica ela é reembolsada. Eu queria muito ver um dos dois times brasileiros aqui, e até acho que aceito tomar um head aqui para ver um dos dois avançando, que seja pelo menos um, sei lá, empate do Fluminense para não perder nada e aí avançar. Acho que podem ser jogos para gols, principalmente o jogo do Fluminense, mas os jogos podem começar um pouco estudados. O jogo do Palmeiras acho um pouco mais defensivo, mas o fato da defesa do Palmeiras também não estar titular, sai num jogo, o jogo vai ficar bastante movimentado. Então, olho nos gols ao vivo nesses dois jogos também, beleza? Para poder finalizar, vou deixar para vocês aí aquele famoso bilhete para poder tentar o estouro, e a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Um forte abraço para todo mundo e boas apostas.